Deus. Pai Celestial, nós reconhecemos o Teu favor, a Tua direção, o Teu plano para esse culto. Você tem um plano para esse culto e nós estamos cheios de expectativa e desejosos. Estamos buscando com zelo os dons espirituais, estamos crendo que a unção que ensina todas as coisas está operando sobre o espírito, a mente, os corpos de pessoas aqui. Obrigado porque o avivamento ele envolve as 3 dimensões, espírito, alma e corpo. E nós estamos disponíveis e abertos para tudo aquilo que você tem para essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Fala aí para o seu irmão, diz para ele que bom que você veio hoje. Pode sentar. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Você está sendo alcançado por tudo que Deus tem feito nesse acampamento. Que grande bênção e que honra, né, e alegria poder estar com vocês essa manhã. Creio que vamos continuar nessa caminhada de falarmos sobre refletir a glória de Deus. Todo, né, esse contexto está baseado lá no que 2 Coríntios 3 fala a partir do versículo 7, né, quando Paulo começa a fazer um comparativo da glória, né, do Velho Testamento, uma glória que se desvanecia, uma glória que era transitória, e ele faz um comparativo com a glória do Evangelho de Jesus Cristo, que é uma glória que permanece, é uma glória que cresce, é uma glória que influencia, né? E ele continua dizendo, se aquilo que era transitório era glorioso, imagina aquilo que permanece. Se aquilo que era para condenação era glorioso, imagina aquilo que é para justificação. Então, ele mostra que nós estamos em uma aliança superior, baseada em promessas superiores. E eu pensei em falar sobre 3 pontos essa manhã, sobre refletir a glória de Deus. Significa que você vai manifestar a sua presença, o seu poder e a sua bondade. Diz comigo, a sua presença, o seu poder e a sua bondade. E lá no livro de Êxodo 33, 12, Êxodo capítulo 36, 12, diz assim, Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. E Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. E Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. E no versículo 17 diz, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço-te que mostres a tua glória. E o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Perceba que Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus diz, eu vou passar e toda a minha bondade será vista por você. Moisés não pediu para ver a bondade de Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Mas o que Deus está dizendo aqui é que a sua bondade tem a ver com a manifestação da sua presença, do seu poder e da sua bondade. No Antigo Testamento você sempre vai ver que a presença de Deus, mesmo em uma antiga aliança, né, baseada em promessas superiores, após a morte espiritual do homem, existem visitações da parte de Deus em momentos específicos. E como o próprio texto de 2 Coríntios fala, diz que era uma glória transitória, eram momentos em que aquela glória se manifestava. Eu gosto daquilo que o livro de Gênesis 28, 12, falando sobre o sonho, né, que Jacó teve quando ele viu aquela escada e os anjos de Deus descendo e subindo sobre ela. E quando ele acorda daquele sonho, ele diz, temível é este lugar, né? Maravilhoso é este lugar. Este, se não é a casa de Deus, é a porta dos céus. Então, naquele momento, né, ele teve uma visitação da parte de Deus, ao ponto que ele identificou que aquele momento era a casa de Deus, era a porta dos céus. Mas quantos sabem que na nova aliança você é um carregador da presença de Deus? E como em 1 Coríntios 6, 19 diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Diz aí para o seu vizinho, você é a casa de Deus. Você é a porta dos céus. O que significa isso? Significa que onde você chega, o céu chega.
Onde você chega, a glória de Deus chega. Onde você chega, se as coisas estão ruins, elas vão ter que melhorar. Se existe falta, a abundância vai ter que se manifestar. Sabe, irmãos, não é só sobre você saber muitos versículos da Bíblia, é você ser a Bíblia. É quando as pessoas olharem para você e identificarem um versículo de cura, um versículo de paz, um versículo de abundância, e você saber manifestar aquilo que divinamente está em você. Sabe, há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de estar no Paraguai. E na época, eu fui lá cortar meu cabelo. Eu tinha cabelo na época. Há não muito tempo atrás, né? E eu lembro que fui naquele lugar, aquela mulher não sabia, né, que eu era ministro, que eu estava ali pregando ou nada do tipo. Mas ela começou a lavar a minha cabeça, né, para cortar o cabelo. E começou a chorar. E chorando. E eu falei, rapaz, essa mulher está chorando por quê? E eu perguntei para ela, você está chorando por quê? E ela disse, porque eu tinha uma dor crônica no meu braço fazia 10 anos. E quando eu comecei a lavar a sua cabeça, essa dor desapareceu. Eu não falei que era um pregador, eu não falei o que estava fazendo ali, mas eu estava consciente, eu sou a casa de Deus. Eu sou a porta dos céus. O que significa isso, irmãos? Que vamos estar tão conscientes de que somos carregadores dessa glória, que você vai abraçar alguém canceroso e aquele câncer vai desaparecer. Que você vai sorrir para alguém, alguém que está depressivo vai ser livre daquele espírito opressor. Em Êxodo 13, Moisés falando com Deus, quando ele teve aquela experiência com o Senhor na sarça ardente, ele diz, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe dizer, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que vou lhe dizer? E Moisés disse, Deus disse a Moisés, diga a eles que eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou. A tradução desse texto do hebraico, Deus estava dizendo a Moisés, diga ao povo que eu serei o que eles precisarem que eu seja. Ou seja, irmãos, a presença de Deus, a intervenção de Deus, mesmo na velha aliança, fazia toda a diferença. Existia uma diferença quando Moisés andava alinhado ao propósito, alinhado à aliança, o favor de Deus sempre estava diante deles. E você percebia e pode ver nas escrituras, né, o Salmo 105 começa a descrever um pouco do favor e da intervenção de Deus quando livrou os israelitas dos egípcios. E ele diz que de dia fazia uma nuvem para proteger o povo do sol, de noite uma coluna de fogo para aquecer. Diz que ele enviou o pão do céu e alimentou aquele povo. Ou seja, Deus realmente se tornou aquilo que o povo precisasse que ele se tornasse. E Paulo falando em 2 Coríntios 3,17, ele diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse texto quer dizer que onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade de qualquer tipo de escravidão. Então não importa qual tipo de escravidão que alguém se submeteu, quando a presença de Deus entra, aquilo traz luz. Quando a presença de Deus entra, traz liberdade em meio a qualquer tempo difícil que alguém tenha vivenciado. Irmãos, você é um carregador da presença de Deus. E você só pode ser um carregador, você pode ter um relacionamento com essa presença. E quando você tem uma familiaridade, um relacionamento com essa presença, a sua vida vai ser diferente. Os seus filhos serão diferentes. A forma como você se comporta será diferente. E como nós lemos em Êxodo 33:14, Deus, quando falou com Moisés, disse, a minha presença irá com você. E Moisés disse, eu não saio daqui se a sua presença não for comigo. O que ele estava dizendo é, essa tarefa é muito impossível. Eu tenho que ter um auxílio maior do que o auxílio humano para desempenhar o que eu preciso desempenhar. E sabe, irmãos, você tem um auxílio do Deus Todo-Poderoso para fazer aquilo que você foi chamado para fazer na terra. Quando a gente fica somente focado na nossa forma e capacidade, a gente fica em uma esfera muito limitada. Mas quando entendemos que temos Deus a nosso favor, e como Romanos 8:31 diz, ele diz, que diremos então dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz comigo, eu tenho Deus a meu favor. Eu tenho a sua presença ao meu favor. Eu tenho a sua glória ao meu favor. Eu vendo, na verdade acho que o pastor Theo Hayashi, quando ele esteve aqui, ele falou conosco lá na sala sobre um homem, um zelador que trabalhava nas Torres Gêmeas, na época em que elas foram atingidas.
E ele disse que o avião, né, bateu na primeira torre. E quando aquele zelador estava dentro de um elevador, descendo, porque todo mundo estava evacuando a segunda torre. E disse que aquele elevador lotado de milionários, bilionários, aquele zelador que era nascido de novo, estava no meio daquele povo. Ele trabalhava naquela torre. E o segundo avião atingiu a segunda torre. E no momento em que atingiu, o elevador parou. E ficou tudo escuro. E aqueles homens, tudo milionário, bilionário, começaram a ficar desesperados, achando que ia morrer. Mas aquele homem disse calmamente, aquele zelador que estava lá dentro, nascido de novo. Ele disse, ninguém vai morrer aqui porque eu carrego a presença de Deus. E porque eu carrego a presença de Deus, ninguém vai morrer. E ele conseguiu abrir a porta do elevador e conseguiu tirar todas as 12 pessoas que estavam ali dentro. Aquele momento não era quanto tinha no banco, aquele momento não é o quanto de conhecimento que você tinha. Naquele momento a presença de Deus fez toda a diferença. Aleluia! Eu quero te dizer, nos tempos que estamos vivendo, precisamos elevar o nosso nível de considerar a presença de Deus em nossas vidas. Isso vai te fazer caminhar na atmosfera do impossível. Isso vai te fazer ver como Deus vê. Então, refletir a glória de Deus consiste na manifestação da sua presença, mas consiste também na manifestação do seu poder. Diz comigo, do seu poder. Em Êxodo 16:4, o Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas ao entardecer: vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor. Moisés diz, Deus fala com ele, eu vou enviar o pão do céu diariamente. Ele estava dizendo, todos os dias vocês vão ver a glória do Senhor. Todos os dias vocês vão ver a manifestação do seu poder. Trazendo um suprimento para o deserto. Irmãos, Deus não está limitado pelo deserto. Deus não está limitado pela fome. Deus não está limitado pela economia. Ele é um Deus que pode fazer coisas incríveis em momentos e ambientes improváveis. Diariamente. Ah não, eu vou esperar ir para uma conferência profética para ver, sentir um arrepio e entender que a glória de Deus está lá. Ah, se eu vissem a nuvem, como nós temos esse livro aqui, né, A Glória de Deus, do irmão Rega. E você vai ver que ele fala por muitas vezes de momentos em que ele viu no mundo espiritual a manifestação da glória. Muitas vezes como uma nuvem, muitas vezes como um vento entrando em um ambiente ao ponto que ele não conseguia ver ninguém naquele auditório. Mas a glória de Deus não só está limitada a esses momentos onde alguém pode ver na dimensão espiritual. A Bíblia está dizendo diariamente vocês iriam ver a glória de Deus. Sabe, o poder de Deus está disponível para você na segunda, na terça, na quarta, na quinta. O poder de Deus está disponível para você quando você sente ou quando você não sente, ou quando parece que nada vai acontecer. Na verdade, irmãos, quando parece que nada está acontecendo, aí é que muitas coisas estão acontecendo. Deus estava se mostrando ao povo como a fonte do seu suprimento. E em Filipenses 4:19, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua gloriosa, segundo sua riqueza em glória, diz comigo, glória, há de suprir em Cristo tudo aquilo que vocês precisam. Você sabe que, assim como uma das traduções da palavra glória é Deus se manifestando a si mesmo. E é o que nós falamos sobre a manifestação da glória, está conectado a Deus manifestar a sua presença. Mas uma das traduções para a palavra glória também é a palavra riqueza. Então quando você diz glória, você está dizendo, diabo, tire as mãos do meu dinheiro. Quando você diz glória, você está dizendo, o tempo de viver no limite acabou. Eu vou viver debaixo de ampla suficiência. Irmãos, existe uma ampla suficiência vindo para o corpo de Cristo, para que as pessoas possam cumprir aquilo que divinamente elas foram chamadas para fazer na terra. Não haverá falta para nada que Deus te confiar. Haverá suprimento para o começo, para o meio e para o fim daquilo que Deus falou com você. No Salmo 68:19 diz: bendito seja o Senhor,
que diariamente, diz comigo, diariamente, nos carrega de benefícios. Sim, o Senhor, o Deus da nossa salvação. Diz comigo, diariamente, Deus me carrega de benefícios. Quando Jesus, no seu ministério terreno, Tiago falou sobre esse texto também ontem. Mas em João, no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E você sabe que esse texto está no contexto do fato de Lázaro ter adoecido e a sua família havia comunicado aquilo a Jesus. E muitas pessoas querem usar esse tipo de texto para dizer que aquela doença foi colocada por Deus para que o próprio Deus curasse aquela doença e Ele mesmo fosse glorificado. Quem sabe que Deus não tem esse tipo de caráter psicopata? Que vai colocar algo em você para depois te curar daquilo. O que Jesus estava dizendo é, realmente a coisa pode ser feia, mas eu sei como isso vai terminar. Isso vai terminar de uma forma onde Deus vai ser glorificado. Vai haver uma intervenção sobre aquela situação e Ele vai sair disso e Deus vai ser glorificado em meio àquele tempo. E no João 11:40 diz: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Porque quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias, o corpo já estava em decomposição. E a sua família diz: Jesus, ele diz, tirem a pedra. Ele fala: mas ele já está fedendo. Ele diz: ei, lembra do que eu te disse? Se você crer, você verá a glória de Deus. A glória de Deus não vai mudar, ou ela não vai ser impedida de se manifestar porque a coisa piorou. A glória de Deus não vai ser impedida de manifestar porque os diagnósticos mudaram. Tem gente que é muito movido pelo diagnóstico. Eita, piorou. Agora, não tem mais jeito. Agora é que tem jeito. A glória é que vamos ver a intervenção divina. Aleluia. E Jesus disse no versículo 41, tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa. Irmãos, deixa eu te falar, estamos falando de um homem que há 4 dias estava morto e o seu corpo já estava no processo de decomposição. E a voz de Jesus entrou naquele túmulo escuro. A glória de Deus entrou naquele túmulo escuro e levantou Lázaro daquela condição. Eu te digo, a glória de Deus, você verá a glória de Deus sobre situações impossíveis. Você verá a glória de Deus levantando pessoas do leito de morte. Você verá a glória de Deus entrando naquelas áreas que a medicina disse não tem mais jeito. Pode preparar a família porque nós não temos mais o que fazer. E Jesus está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus entrando em situações impossíveis. Branco stongro de lebrance, lingom dolobroste, vransom de libra, grande lido cherigitse. Não desista dos milagres, porque eles são reais. Não desista do meu poder, porque ele supera o poder maligno. Não desista porque as circunstâncias parecem piorar, porque a minha glória trará uma intervenção. E não haverá dúvidas de que minha mão entrou em cena. E não haverá dúvidas de que o meu poder se manifestou. Não haverá dúvidas de que o poder que ressuscita colocou em ordem o que estava em desordem. A glória de Deus entrando em situações impossíveis. Diz aí para o seu irmão: se creres, verás a glória de Deus. Em 1 Pedro 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desfanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação. Pedro está dizendo, vai chegar uma fase que você vai para lá, mas enquanto você não vai para lá, há um poder que está te protegendo aqui.
Enquanto você não passa para um outro lado, há uma garantia de que enquanto você não chega lá, a realidade que está lá, você pode ser vivida aqui. Você está protegido, irmãos, pelo seu poder em todo lugar, em toda a esfera da vida. Isso se estende aos teus filhos, isso se estende às tuas finanças, isso se estende a tudo que te pertence. Protegidos pelo seu poder. Protegidos na entrada, protegidos na saída, protegidos onde quer que você esteja. Ah, irmão, você não sabe onde eu moro, não sei, mas eu sei que o poder de Deus não fica inválido, independente do lugar, da condição onde você esteja. Eu lembro chegando, a gente chega sempre tarde em casa por causa do contexto ministerial que a gente vive. E muitas vezes temos atividades à noite. E uma vez o porteiro do meu prédio falou: você não tem medo de chegar em casa às vezes depois de meia-noite? E eu disse: não, porque o Deus que me guarda meio-dia, me guarda meia-noite. O Salmo 91 não perde o seu valor depois das 10 da noite. O Salmo 91 não fica 85% só funcionando. Não, o poder de Deus me guarda de 11, me guarda de meio-dia, me guarda de 2, me guarda de 3, me guarda em qualquer lugar onde eu esteja. Eu estou protegido pelo seu poder. A igreja não é refém do mundo. A igreja não é refém do poder maligno que está operando aí fora. Nós estamos protegidos pelo seu poder. Guardados pela sua glória. Dê uma risadinha aí. Olha aí para o seu irmão, faz Diz: você está protegido pelo seu poder. Oh, glória! Refletir a glória de Deus consiste na manifestação da sua presença, do seu poder e da sua bondade. Diz comigo: da sua bondade. E nós vamos voltar para aquilo que falamos lá em Êxodo 33:18, quando Moisés disse: peço-te que mostres a tua glória. E Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome. E como eu te disse, Moisés não pediu para ver a bondade de Deus. Ele disse: eu quero ver a sua glória. E Deus estava dizendo: eu vou fazer com que toda a minha bondade passe por você. O que Deus estava dizendo é: a manifestação da minha glória está associada à manifestação da minha bondade. Diz comigo: a bondade de Deus. Todas as vezes no Velho Testamento, quando a bondade de Deus era celebrada, considerada, focada, Deus sempre se levantava a favor do seu povo. Como nós podemos ler lá em 2 Crônicas 5:13, que diz: e quando uniformemente há um tempo tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram a eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom. Diz comigo: porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Diz comigo: porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Então, quando eles estavam considerando a bondade e a misericórdia de Deus, houve uma intervenção divina e a glória de Deus se manifestou. Irmãos, esse é um tempo quando nós estamos considerando a bondade de Deus, estamos considerando a sua glória. E em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Quantos sabem que Jesus destacou bem o que o diabo veio para fazer e o que ele veio para fazer? E ele disse em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tudo que está associado à morte, à doença, à destruição, não tem a ver com o meu reino nem com o seu reino. Deus não está provando, Deus não está colocando ninguém na moinha para depois sair na vitória. Não, Deus já te conduz em vitória. A partir do momento em que você nasceu de novo, esse DNA de vitória está dentro de você. Deus é bom. Aleluia. E nele não há sombra de variação. Deus não está matando ninguém. Deus não está colocando doença em ninguém. E nem Deus colocou ninguém em uma condição para ensinar a ela alguma coisa.
Ele é bom. É o seu caráter. É a sua essência. Jesus, certa vez ensinando, ele disse: se você que é um homem natural, normal, se o seu filho pedir um pão, você vai dar um escorpião? Se nós que temos defeitos, não temos esse tipo de postura com quem amamos, como Deus terá esse tipo de postura com quem ama? Deus é bom, irmãos. Aleluia, a bondade dele está te cercando todos os dias. A bondade dele te fez estar vivo. A bondade dele te guardou em tempos bons e em tempos ruins. A bondade dele esteve te assistindo. Bondade e fidelidade estiveram te sustentando em tempos em que você talvez nem percebia, mas aquela bondade estava te guardando. Aquela bondade estava trazendo a vida. No plano maligno talvez você já era para ter passado para o outro lado, mas a bondade de Deus te sustentou. E Deus te disse: viverá e não morrerá. E você contará os feitos do Senhor. Bondade. Aleluia. Só levanta suas mãos e exalta a bondade de Deus. Oh, a bondade de Deus. A bondade de Deus. Em Salmos 84, 11 diz: porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus é só e escudo. O Senhor dá graça e glória e não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Deus não está segurando nada de você, irmãos. Deus não está retendo aquilo que está destinado para a tua vida. Bondade. O Senhor cerca de bens aqueles que andam retamente. O que é isso? Ah, não, eu vivi um milagre lá em 1980. A gente vai parar de viver uma vida de retrovisor. Olha o que Deus fez antes. A gente vai estamos gratos pelo que aconteceu. Mas eu te digo, nós estamos com muita expectativa para aquilo que vai acontecer. Sabe, eu tenho uma lembrança muito viva. Eu não lembro se era o pastor Butt falando em um acampamento ou em um culto da igreja. Mas ele disse: quando a última coisa desse templo for colocada, a glória de Deus vai se manifestar de uma forma visível sobre esse ambiente. E vai encher esse lugar de um lugar a um outro lugar. Aleluia! Aleluia! Eu te digo, irmãos, vai acontecer tudo aquilo que foi liberado da boca de Deus. E a sua bondade está te cercando em todo o tempo. E em todos os dias. A Bíblia diz, em Atos 7,55, diz comigo: a glória de Deus consiste na manifestação da sua presença, do seu poder e da sua bondade. E a Bíblia diz em Atos 7,55, diz: Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Quanto sabe que quando você está cheio do Espírito Santo, você vai tender a olhar para cima e não para baixo? Quando você está cheio do Espírito Santo, você não vai focar. Entenda, ele estava aqui ao redor de pessoas que iam assassiná-lo. Apedrejando, era pedra para todo lado, meu amigo. E eles atingiam com o foco de matar o indivíduo. Não eram palavras somente, era algo externo que estava acontecendo com o corpo dele. E diz que naquele momento ele, cheio do Espírito Santo. Veja que circunstância altamente inviável de você estar cheio do Espírito Santo. Eu te digo, muitos de vocês estão em uma situação bem melhor que ele. Ninguém aqui está sendo apedrejado em público ou está cheio de pessoas que querem lhe matar ao seu redor. Talvez alguém tenha assim algo carregado nessa esfera, a gente ora por você depois. Mas talvez externamente, pelo menos o que estamos vendo não é. Então, se no meio de um homem que estava sendo assassinado, ele estava cheio do Espírito Santo e manteve os seus olhos olhando para cima e viu a glória de Deus. Eu te digo, quando situações externas estiverem ao seu redor, você vai estar tão cheio do Espírito Santo que o seu foco será a glória. O seu foco será o que Deus pode fazer. E a Bíblia diz que ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Então diz: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eu já ouvi um certo pregador falar, ele dizendo: eu acredito que quando chegarmos no céu e alguém for conversar com Estevão e dizer: rapaz, como foi aquele momento que você foi horrivelmente assassinado? E ele vai dizer: que assassinato? Que pedra? Aleluia! Porque ele viu a glória de Deus.
Eu já vi alguns relatos de pessoas que elas foram para o céu, mas em uma ocasião em que se desligaram do corpo, morreram, mas alguém orou e ela voltou para o corpo de novo. E a maioria dessas pessoas falaram: no momento daquela morte eu não senti nada. Porque a bondade de Deus envolve os seus santos. Aleluia. Então eu te digo, essa é uma hora em que, cheios do Espírito Santo, vamos olhar para o foco certo. Essa é uma hora em que, cheios do Espírito Santo, vamos manter o nosso foco em Jesus e naquilo que Ele pode fazer. Estamos no mundo, o diabo está no mundo, mas ele não é o meu Deus e ele não é o seu Deus. Ele não é o Deus das suas finanças, ele não é o Deus dos seus filhos, ele não é o Deus de nada que você toca. E eu te digo, esse fluir de estar cheio do Espírito Santo, onde você verá a glória de Deus em várias áreas da sua vida, vai liberar um ambiente restaurador. Restauração para o corpo, restauração para as finanças, restauração para o chamado, e Deus colocando em ordem aquilo que o diabo quer colocar em desordem. Ainda em Atos 7, quando Estevão está discursando, não sei se você já leu todo aquele capítulo da pregação de Estevão. Que grande pregação é aquela. E dentro do que ele fala, ele diz, Atos 7:9, ele diz: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó. Quantos estão prontos para ter uma consciência de que Deus está com você? Mesmo quando coisas te viram as costas, mesmo quando pessoas te viram as costas, mesmo quando você entra em um ambiente de decepção, você vai saber: Deus está comigo e Ele me livrará de todas as minhas tribulações. E como Paulo diz, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Veja que ele já está falando algo em fé, nos dá a vitória. Em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, já existe um feedback, um final. Ah, irmão, você não sabe o que eu estou vivendo agora. Agora pode ser que eu não saiba, mas eu sei o final disso. E o final disso será a vitória. O final disso será o favor de Deus. O final disso será a glória de Deus se manifestando na sua presença, no seu poder e na sua bondade. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. A glória de Deus. Levanta suas mãos. A glória de Deus agora mesmo em áreas de sua vida. A glória de Deus agora mesmo em situações impossíveis. Ombra cá, vamos levantar fervorosamente a voz. Levanta a sua voz. Ambra combra machekenderebre solo brondo. Amangue de lebrand sole lebrande. A glória, a glória, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Ambra cachekelebes. Abracache querebes, abracache querebes elosto, abranos te querebranço. A glória, se creres verás a glória de Deus. A glória de Deus agora sobre situações impossíveis. A glória de Deus agora em pessoas que estão na UTI. A glória de Deus agora sobre partes do corpo que pareciam irrecuperáveis. A glória de Deus do alto da cabeça à planta do pé. Não morrerá, mas viverá, 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 viverá. Ambracancho com lemende. Haraban solo com bramandileleste. Adorando. A glória de Deus. Como uma ponte de refrigério. Como uma ponte. Trazendo ânimo.
Eu estou ouvindo isso da parte de Deus. Há pessoas aqui, ou que estão nos assistindo, que já entregaram os pontos. Já disseram, não tem mais como. Mas Deus está dizendo, recupere o seu ânimo. Levante a sua cabeça diante dos inimigos que te cercam. Não, mas já tentei tantos anos, já é tanta coisa, eu já até me acostumei com isso. Pois Deus está dizendo, é melhor você desacostumar. Porque se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus. Alguns aqui precisam se comportar como se já fosse. Alguns aqui precisam levantar o ânimo. Aleluia. Alguns precisam agitar as águas e reconhecer a bondade de Deus, o seu poder e a sua presença estão ao meu favor. Eu não estarei sozinho. Eu não serei decepcionado. Eu não serei envergonhado. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa: se alguém vai desistir aqui, esse alguém é o diabo. Se alguém vai sair frustrado aqui, esse alguém é o diabo, não eu. Porque eu tenho a glória ao meu favor. Eu tenho a unção de Deus ao meu favor. Aleluia. Então nesses minutinhos que restam, se alegre, celebre. Porque a glória de Deus está fazendo coisas nesse ambiente. Está fazendo coisas fora desse ambiente. A glória, a glória, a glória. A glória sobre os teus filhos. A glória sobre o que Deus te confiou. O que vai permanecer é o que Deus diz. Abra a coxa. Eu vi a glória de Deus como um grande refrigério sobre vocês, para terminar o que precisa ser terminado e para fazer o que precisa ser feito. Haverá o dom da fé de uma forma mais forte para as próximas fases. E haverá uma aceleração. Uma aceleração. Quando essa igreja fez 30 anos, o Senhor me disse, nos próximos 3 anos, haverá um poder extraordinário. Os dons e os milagres criativos estarão operando em uma medida como nunca foi vista antes. E essa medida vai operar em todas as estruturas que envolvem essa igreja. E a nuvem do Senhor e o seu descanso envolvendo vocês, envolvendo as próximas fases. Oh, será fácil, será leve, será tranquilo. E a unção de Deus estará confirmando os seus passos. E haverá muita força, muita força, muita força. Aleluia, aleluia. É melhor você pegar o que Deus tem para você hoje, senão vai voltar para nós. E nós já temos o que precisamos. Então pega o que compete a você hoje. Aleluia. É uma alegria, é uma convicção, é uma paz que excede todo o entendimento. É uma revelação de que a presença, o poder e que a bondade de Deus estão sobre ti. E que sua glória está regendo os teus passos. Está regendo as próximas fases. Eu vou pegar a minha parte. Eu vou pegar a minha parte.